Olá, tudo bem? Bom, vamos começar mais uma aula. E na nossa aula de hoje, vamos finalizar o assunto de luz do mundo. Então, para a nossa aula, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5, versículo 14 em diante, que diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Bom, Jesus chamou aquelas pessoas que estavam sentadas ouvindo ele para serem luz. E vocês, cristãos, não só daquela época, mas nós, hoje, nós somos justamente a causa desse mundo não se perder, dele não se corromper ao seu todo. Cristo mostra para nós, como a gente viu, que o mundo ele está apodrecendo. Ele está em estado de decomposição, ele está sendo completamente tomado pela perversidade. E tudo isso por causa do quê? Por causa que o mundo está alheio à verdade, ele está distante da verdade, ele não está na verdade. Portanto, nós, cristãos, somos os únicos capazes de refrear isso. Então, agora vem as advertências. Ou seja, a gente viu que nós somos a luz do mundo. Devemos exercer essa função. Agora, devemos entender o quê? As advertências para quem é sal e luz. Lembrando, essa advertência não é só para a luz, mas também é para o sal. É possível que a luz deixe de brilhar? Que o crente perca suas características? Que o sal não dê mais sabor? É possível ser crente e não brilhar? E não dar frutos? Então, aqui vai a resposta para cada uma dessas perguntas. Primeiro, é impossível ser crente e não brilhar. É impossível ser crente e não dar frutos. Praticamente, ser luz e não brilhar não existe, não tem influência, não existe cabimento nesse tipo de situação. Então, ser luz e não brilhar não exerce influência. Ser sal, mas não salgar, não exerce poder de influência. Então, na época, vamos lá, precisamos entender esse contexto. É o que Jesus está falando aqui? Qual que é a advertência aqui quando ele fala sobre a cidade e quando ele fala sobre a candeia? Que no caso, vamos pensar assim, uma lamparina. Ele está dizendo o seguinte: na época, existia muitas e muitas vantagens de se construir uma cidade sobre um monte. A primeira dessas vantagens é que a cidade ela era mais protegida de inimigos, porque isso permitia mais defesas e mais ataque. Então, sempre que o inimigo ia atacar, por a cidade estar em cima, estar lá no monte, era possível de longe avistar o inimigo. E avistando o inimigo de longe, isso permitia a cidade a se preparar mais para se defender, permitia a cidade preparar defesas com antecedência. E isso permitia também ataques mais facilmente, pois quem ataca de cima tem mais vantagem sobre quem está embaixo. Então era muita vantagem em questão de ataque e defesa. E não só isso, era mais fresco. Ambientes, cidades sobre o monte eram muito mais frescos, eram ventilados, não eram quentes. E também, terceiro, era fácil de ser encontrado. Ah, eu quero ir para tal cidade. Ah, sim, sim, vai naquela direção e não é fácil. Tipo, de longe, de muito longe, você já consegue avistar a cidade. Por quê? Porque ela está sobre um monte. De muito longe é possível ver a cidade, porque ela está sobre um monte. Então, não era fácil, tipo assim, não era difícil achar a cidade. Não era nem um pouco difícil. E Jesus, ele está usando esse comparativo aqui. Ele está dizendo para nós, mesmo, sabe, sendo luz, ele está dizendo, por vocês serem luz, não tem como se esconder. Porque é muito simples. Mesmo estando de longe, as suas luzes te denunciam. Você pode estar o quão distante for, a luz que está em você, o seu brilho vai te denunciar. Não tem como se esconder, porque você está sobre um monte.
Isso é como uma cidade sobre um monte, não tem como se esconder, é praticamente impossível. E mais, mesmo estando longe, as luzes, elas vão aparecer. Então, diz que o crente que, né, vai manifestar os frutos que tem, os dons, o caráter, as bem-aventuranças, ele vai manifestar por onde ele passar. Todas essas características, todo esse conjunto impede o crente de se esconder. Impede. Então, todos verão. O crente ele nunca vai passar despercebido. Seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa, seja fora de casa, seja com os amigos, ele sempre vai passar percebido por todos, pelas suas características, pelo brilho que ele exala. Isso se você de fato é luz do mundo, né? Então, é impossível ser crente e não brilhar. Essa história de que crente, porque afirmar que é crente é fácil, um monte de gente afirma que é crente. Afirmar que é crente, mas de fato ser crente é diferente. Tanto que o ensinamento que ele está querendo aqui, ó. Vocês que se dizem ser crente, vocês brilham. Porque aqui, ó, o ensinamento, ó. Eu digo a vocês. Crente que se diz ser crente, mas não brilha, não é crente. Tem coisa muito errada aí. Crente que passa despercebidos pelos lugares, ixi, não é crente. Claramente não tem as bem-aventuranças. Isso evidencia a nossa fé. E a nossa rotina, o nosso testemunho vai testemunhar se a gente brilha ou não. Então, por isso ele compara com a cidade. Por isso que ele faz essa comparação da luz e a cidade. Agora vamos lá. Versículo 15. Esse daqui eu diria que é um alerta muito severo ainda, mais severo ainda. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Vamos pensar numa lâmpada, uma luz. Ninguém acende uma lâmpada, uma lamparina e bota uma vasilha em cima para tampar. Não tem lógica, não faz sentido. E é isso que ele está dizendo. Não faz sentido dizer que é crente e não querer ser crente. Infelizmente, a gente tem muito isso na nossa sociedade de hoje. E Jesus ele está dizendo aqui, isso não tem sentido algum. Crente que diz ser crente, mas não quer ser crente. Crente que diz ser crente, mas não quer se arrepender. Crente que diz ser crente, mas não quer pregar o evangelho. Crente que diz ser crente, mas não quer ir para a igreja. Crente que se diz ser crente, mas não quer obedecer a palavra. Crente que diz ser crente, mas não quer exercer a função de sal da terra e luz do mundo. Crente que não quer manifestar as bem-aventuranças, mas diz que é crente, garante que é crente. Isso é tolice. Tolice. Jesus ele está dizendo aqui, ninguém acende uma tocha e bota um balde em cima para tampar a tocha. Não faz sentido. Então, dizer ser crente, mas não querer ser crente, é completa tolice. Dizer, né? Não faz sentido querer ser crente, mas não querer brilhar. Não faz sentido. Todo crente quer brilhar. Todo crente anseia por brilho. Pelo contrário, corre atrás de toda forma possível para que ele se torne sal da terra e luz do mundo. E ele quer muito manifestar as bem-aventuranças, muito, porque ele sabe que não pode se ocultar. Ele sabe que não tem onde se esconder. Ele sabe que ele precisa ser sal da terra e luz do mundo. Então vamos lá. Existem duas implicações nesse exemplo da lamparina. Primeiro, ele está fazendo um teste para saber quem é seus verdadeiros súditos do reino, quem são salvos. Porque você pode professar que é crente, mas não ter as características do crente. Ou você pode dizer, né, eu sou sal da terra, mas é insosso. Ou melhor, é insípido. Não tem sabor mais. Crente que diz ser sal, mas não tem as propriedades do sal. João 15. Vamos ler. João 15. Ele diz o seguinte:
Ele fala sobre a história do videira e os ramos. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele diz o seguinte para nós: quem está com ele, quem faz parte dele, dá muitos frutos, muitos. Ele poda, ele cuida. Portanto, uma pessoa que não produz frutos claramente não faz parte da videira de Cristo. E mais, pense na hipocrisia agora. Não se coloca uma lamparina para tapar uma tocha. Antes, uma pessoa, quando ela acende uma lamparina, ela justamente acende para colocar num cômodo para iluminar a casa inteira. Percebe? Então, você, crente, que se diz ser crente, mas não exerce função de sal da terra e luz do mundo e mais, muitas das vezes nem quer exercer, vixe, muito simples, não se converteu verdadeiramente. Pelo contrário, está se omitindo, está se escondendo. Se você é luz, brilhe, se destaque, porque a luz faz isso. Se você é crente e não brilha, não salga, não é crente. E ponto. É um teste de fé, é um teste de salvação. Se você não é sal da terra e não é luz do mundo, não é salvo. Não é um salvo. Segundo, ele também adverte algo muito severo. Você que é crente, que é sal da terra e luz do mundo, ele diz também o seguinte: cuidado. Ele adverte que por descuido pode perder a salinidade e o brilho. Ah, eu sou crente, eu sou sal da terra e sou luz do mundo. Deus testemunha por mim que de fato eu sou um verdadeiro crente. Ótimo, maravilha. Eu acredito. Se Deus testemunha por você, eu acredito que você é um verdadeiro crente. Mas Deus está dizendo aqui também, cuidado. Não é porque nós somos verdadeiro crente que a gente precisa ser descuidado. Pelo contrário, ele diz, ó, você pode, por negligência, perder o seu brilho e perder a sua salinidade. Ou talvez até alguém que esteja assistindo já perdeu esse brilho, já perdeu esse sal com o tempo. Na época, as impurezas iam com o sal. Na época antiga, eu estou falando da época antiga. Na época, quando as pessoas transportavam o sal, as impurezas eram levadas juntas. E por não existir processo ainda de purificação do sal na época, por conta das impurezas, ia dessalinizando o sal. Quanto mais tempo passava, até chegar no ponto que o sal perdia completamente o sabor por causa das impurezas presentes. Então, Jesus diz: o crente ele pode perder o seu poder influenciador, recebendo as impurezas do mundo. Pode. Você pode perder o seu poder de influência, as características do cristão, o poder de refrear o mal, de dar sabor, de dar brilho, o fulgor, o destaque. O crente pode perder. Pode acontecer que o contato frequente com as impurezas do mundo, com as malícias do mundo, com pessoas erradas, pessoas de má fé, má índole, amizades erradas, parentes errados, tudo isso pode descaracterizar um crente. Ou seja, isso só mostra que a pessoa nunca chegou a ser um sal 100%, nunca chegou a realmente nascer de novo e se transformar numa nova criatura. Com o tempo, perdeu a nossa salinidade, tá? Então, em 3 pontos, eu vou citar essa dessalinização e essa perda de luz em 3 pontos. Primeiro, é um processo lento. Não é rápido. Segundo, pode acontecer com qualquer pessoa. E terceiro, às vezes é imperceptível. Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro ponto. É um processo lento, é gradual. Ele vai perdendo primeiro o amor aos poucos, abrindo concessões ao pecado de pouco em pouco. Ele vai se misturando com o mundo, com mais amizade, mais pessoas, e sem saber, ele entra em detrito entre sujeira e nisso ele vai perdendo essa característica, ele vai se descaracterizando, ele vai abrindo exceções para alguns pecados. Agora, um pecado ou outro já não tem mais problema e vai se misturando com as práticas do mundo, vai assistindo programações ímpias, não sabe mais diferenciar o santo do profano, e isso vai descaracterizando o crente. Segundo,
Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, com você, com o novo convertido, com a pessoa que está na igreja há anos, com homem, com mulher, anciãs, oficiais da igreja, líderes, diáconos, presbíteros, pastores, bispos. Ninguém está alheio a este processo. Ninguém escapa desse processo. Todos estão sujeitos a sofrer isso, se descuidar, claro, se descuidar. E terceiro, que é o mais perigoso, muitas vezes é quase imperceptível. Pouco a pouco as impurezas do mundo vão nos contaminando. De repente, sem que a gente perceba, sem que a gente vê, sem notar, percebemos que a gente não salga mais. Quando a ficha cai, Deus já está muito distante. Já abandonou a gente há muito tempo e a gente nem viu. A gente já não influencia mais e a gente nem percebeu. A gente não tem mais luz e nem percebemos. A gente não anuncia mais o evangelho. Às vezes, nem nota essas impurezas que vão pouco a pouco nos contaminando e de repente, quando percebe, já era. Sem sal. Não tem mais luz. E o resultado disso? Para nada mais presta. Não tem mais utilidade alguma no reino. Serve para ser jogado e pisado pelos homens. Apenas. Será que isso não está acontecendo conosco? Olha a nossa sociedade como é que está. O tanto de crente que se diz ser crente, mas será que é sal da terra? Luz do mundo? Igrejas inteiras que acham que são alguma coisa, mas não exercem uma influência sequer? O crente não pode permitir que a sua luz perca seu brilho em momento algum. Não pode, jamais pode permitir que isso aconteça. Não podemos, entende? Não podemos impedir também que a luz brilhe. Sim, não impeça que a sua luz brilhe. Crente que não quer ser crente, onde já se viu isso? Então, crente, exerça seu brilho. Não existe essa história de crente que não quer brilhar. Sim, crente precisa brilhar. Todo crente brilha, todo crente é sal. Todo crente deve nascer de novo, se converter e não pode se esconder. Lucas, eu tenho medo. Eu tenho muito medo. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? O que eu posso fazer para que eu não perca meu sal? Para que eu não perca minha luz? Para que eu também não perca minhas características? Vamos lá, vamos adentrar fundo nisso então. Vamos lá. Primeiro ponto de como devemos cuidar para que a gente não caia nesse perigo. Primeiro, devemos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Vida espiritual. Pergunte para aquele crente que esfriou. Pergunte para aquele crente que não pisa na igreja há muito tempo. Pergunte, irmão, você esfriou? Ele vai dizer sim, eu esfriei. Aí pergunte, por que você esfriou? Eu diria que todo crente vai falar a mesma coisa. Praticamente todo crente que esfriou vai falar a mesmíssima coisa. Eu me distanciei da palavra de Deus. Porque é óbvio. É meio que assim, é óbvio. Mateus 4, versículo 4 diz, ó. Mateus 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra é que mantém essa salinidade. É a palavra que vai manter essa luz. É a palavra que vai dar força para o crente ser o que ele é, um crente. João 17, versículo 17, diz: santificai-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra dele é que é a verdade. João 15 também diz o seguinte, versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Olha só, ele está dizendo, vocês não vão, ele não está dizendo vocês vão ser limpos, mas vocês já são limpos pela minha palavra que eu vos tenho dado. Você que é crente, você já é limpo pela palavra de Cristo, já é limpo. E precisa continuar mantendo essa limpeza diariamente, todo dia, porque a palavra dele é a verdade, a palavra dele limpa, a palavra dele purifica, a palavra dele preserva a sua luz, a palavra preserva o seu sal. Uma frase muito bacana que eu ouvi
também do pastor Paulo Júnior, que ele disse: ou o livro me afasta do pecado, esse livro, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Todo ser humano que vive nesta terra vai acabar caindo em uma dessas opções. Ou essa pessoa se afastou do pecado por causa desse livro, ou a pessoa se afastou desse livro por causa do pecado. Um desses dois. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 2 diz para nós: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Olha só. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Separe um tempo para refletir nessa passagem, só nessa. Separe um tempo. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu sou feliz, mais eu me santifico, mais eu tenho temor ao Senhor, mais responsabilidade eu tenho. Mais eu brilho, mais eu influencio, mais eu sou sal. Eu não vou perder minha salinidade, nem minha luz. Pelo contrário, eu vou aumentar meu brilho, eu vou aumentar ainda mais minha salinidade. Mais eu me assemelho a Cristo. Segundo, esteja constantemente ao trono da graça. Vamos lá, eu vou tentar explicar o que isso significa. Vamos começar abrindo em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Observem o que está escrito. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha o que ele diz: aproximemo-nos do trono da graça. O que isso significa? Muito simples. Mantenha uma vida regular de oração. Vou trazer outros versículos aqui para mostrar ainda como isso funciona. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Diz o seguinte: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Mateus 6, versículo 13. 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só o que ele diz. E também, é aqui, ó, a oração do Pai Nosso. É só pensar na própria oração do Pai Nosso, nem só esse final da oração, mas a oração do Pai Nosso em si. Talvez, 1 Tessalonicenses, pensamos com, aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orem continuamente. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É por essa razão que nós perdemos o salmo. Porque a gente se distancia do trono da graça. A gente vê que não temos luz própria. Se nós nos afastarmos da luz, sabe? Se a gente se afasta da luz, é óbvio que a gente vai ficar sem luz. Nós vamos apagar, perder nosso brilho. Portanto, quando ele diz estejam constantemente ao trono da graça, ele diz busque constantemente estar próximo de Deus, em oração,
em súplicas, ore continuamente, continue orando, 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 orando. Jamais se afaste do trono da graça. Terceiro, mantenha comunhão com o povo de Deus, com os santos. A gente pode destrinchar isso daqui em, ao mínimo, 3 esferas. Vamos lá, com o povo de Deus. Primeiro, comunhão no culto, ou seja, no ato de congregar. Ou seja, comunhão com os membros da igreja, com aquelas pessoas da igreja e tal, sim. Comunhão na vida social, ou seja, não é só na igreja que eu preciso ter amiguinhos cristãos. Não, mas também no meu convívio diário. Convívio diário. Eu vou para a faculdade, eu procuro meus amigos cristãos da faculdade, meus amigos cristãos do trabalho, ali com o povo de Deus. Eu procuro o povo de Deus e socializo com o povo de Deus. Convívio diário. Pensa que é o quê? Na igreja eu tenho meus amiguinhos cristãos, mas no mundo eu tenho meus melhores amigos ímpios. Que bebe, que fuma, que faz tantas coisas que são má influência. Olha aí, as impurezas entrando no sal, as impurezas entrando na luz. Tá vendo? E terceiro, comunhão com atividades espirituais com o povo. Isso daqui eu acho uma das coisas mais lindas e uma das mais difíceis nos dias de hoje. Como assim mais difíceis? Vamos abrir aqui, eu vou abrir 3 passagens com vocês. Primeiro, Hebreus 10. Hebreus 10, na verdade, se eu não me engano, ele fala sobre o primeiro. Versículo 25. Que ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não é isso mesmo, é desse terceiro. E mais, Atos 2, 42. Atos 2, 42. Observem, Atos 2, 42, que ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Na verdade, até o 47 mostra aqui, ó, que todo dia continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Gente, isso é lindo. Isso é algo que toda igreja devia fazer, mas a gente vê tão pouco. Percebe aqui, todo dia eles se reuniam, todo dia eles viviam em comunhão. O tanto que a gente vê igrejas hoje desunidas. É só um encontro de domingo. Todo domingo as pessoas vão lá, saem da igreja e esquecem uma das outras. Ninguém liga. Ou melhor, até ligam, mas para aquela com quem elas se importam. As famosas panelinhas. Com aquele irmão eu me importo, aquele outro eu nem conheço. Para que eu vou falar com ele? Para que eu vou interagir? Para que eu vou chamar? Para que, sabe? Cadê essa comunhão? Ei, jovem, vou chamar todos os jovens. Já viu aquele jovem ali que ninguém conhece? Alguém tem um contato dele? Vamos chamar ele aqui, vamos se reunir aqui em casa no meio da semana e vamos fazer um círculo de oração aqui, vamos orar em conjunto, ou partir pão em conjunto, interagir, brincar talvez até, né? Vamos aqui fazer uma gincana de brincadeiras entre os jovens, gincanas bíblicas. Comunhão, orar junto, jejuar junto. Imagina, gente, o tanto de jovem hoje em dia que tem sofrido de ir para uma igreja e se sentir excluído, recluso, porque as pessoas não, sabe, não têm hospitalidade, as pessoas formam as panelinhas e ele não consegue se incluir naquela panelinha, porque aquela panelinha é fechadinha. Aí o que acontece? A pessoa fica mal e pela pessoa ficar mal, ela sai da igreja porque a igreja recusou ela, se afasta e por causa dessas panelinhas a pessoa se afasta de Deus. E pior, a desculpa dessas pessoas é a seguinte: não, porque a pessoa tem que ir para a igreja por causa de Deus, não é por causa das pessoas, não. Gente, entendamos uma coisa seguinte: olha o assunto de hoje, você é sal da terra e luz do mundo, você tem que trazer essa pessoa para a igreja. Se a pessoa saiu da igreja porque
os jovens daquela igreja, os adultos daquela igreja excluíram aquela pessoa, não incluíram ela, e ela ficou triste, revoltada e saiu, a culpa não é da pessoa, não é que ela foi buscando outras coisas, não, mas a culpa é da igreja, daquela jovem, daquelas pessoas. Imagina se esses mesmos jovens recepcionam essa pessoa e dizem, olha, não, aqui não tem panelinha, venha. Ó, terça-feira vai ter oração lá em casa. Você quer vir? Venha, por favor. A gente quer muito contar com a sua presença. Aí chega, interage, conversa. E aquela pessoa vai se sentir acolhida. E quando ela se sentir acolhida, ela vai receber a palavra do Senhor daqueles jovens. E aos poucos ela vai se transformando e ela se torna sal da terra e luz do mundo. Olha que lindo. Então, sim, é importante. Não existe desculpa para esse tipo de situação. Aqui diz: precisamos ter comunhão com atividades espirituais com o povo. Então precisamos também acabar de uma vez por todas com essa história de igreja não tem comunhão, ou só anda em comunhão com membros conhecidos, com panelinha, não tem hospitalidade, não tem inclusão. Tem igreja que nem evento faz, só se encontra os domingos, pronto, acabou, fica por isso. Pensem nisso também. E, sabe, o que nem eles faziam, se reunir para orar, reunir para estudar a Bíblia, fazer reformas, faxina com os irmãos. Vamos nos reunir aqui numa terça-feira, quinta-feira, sexta-feira para limpar a igreja, nós jovens aqui. Olha que lindo. Quarto, não se conforme ao seu pecado. Estamos falando aqui de como você pode fazer para não perder sua luz e não perder a sua salinização. Nunca, jamais se conforme com o pecado, jamais. Lute contra as impurezas desse mundo. Crente não tem pecado de estimação, não tem. 1 Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Olha o que diz. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde aos padrões desse mundo. Não é uma sugestão, tente não se amoldar, ou se você quiser, não se amolde. É uma ordem, é uma ordenança. Não se amolde aos padrões desse mundo. É assim que você vai dessalinizar, se amoldando aos padrões desse mundo. Portanto, não se amolde, antes se distancie, mantenha distância. Cuidado. Quando você cometer aquele pecadinho, sempre tenha em mente. Não se condene, não precisa ficar se condenando, dizendo, eu sou um pecador, eu sou muito falho, eu não presto essas coisas. Não. Mas diga, Senhor, eu pequei. Pode ter sido um pecado pequeno, mas eu pequei. Mas agora eu vou olhar para frente, pedir perdão ao Senhor, esquecer esse famoso pecadinho aqui para trás, que não é só um pecadinho, vou esquecer esse pecado que eu cometi, seguir em frente e agora trabalhar para não cometer mais. Porque eu posso ter cometido pecado, mas isso não significa que eu vou aceitar continuar vivendo uma vida de pecado. Eu não vou me amoldar a esses padrões, eu não vou ficar confortável com isso. É assim que um crente mantém seu sal. Uma pessoa que é sal da terra e luz do mundo não é uma pessoa que não comete pecados, mas uma pessoa que não permite perder seu brilho. Uma pessoa que não permite ser dessalinizada. Versículo 16 de Mateus 5. Olha o que diz. Assim brilhe a luz diante de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Acabei lendo errado. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Antes, ele falou sobre o teste dos crentes, né? Arrependam-se. Ele está dizendo, arrependam-se. Porque você pode perder seu brilho, perder seu sabor. Volte, resgate isso. Não permita perder seu brilho. Já tenha comunhão com os santos.
E ter comunhão com os santos não tá dizendo assim, é falar com os irmãos piedosos, não é falar com qualquer irmão da igreja também, mas aqueles piedosos, e não os falsos crentes que se acham crentes, ok? Agora ele dá uma ordem. Os crentes devem ter ciência e deliberadamente consciência de que eles devem brilhar diante dos homens. Manifestar o seu caráter neste mundo, pregar o evangelho neste mundo caindo. Ou seja, o crente ele sabe que ele precisa exercer essa luz. Portanto, ele sabe que é uma ordenança, ele está dizendo, brilhe. Não é? A gente não viu sobre a candeia, que uma candeia não pode se esconder, ela tem que iluminar. Então ele está dizendo, o crente ele tem consciência disso, que ele deve brilhar. Que ele deve testemunhar sua fé nesse mundo, reprovar as trevas desse mundo. E estamos aqui para isso. Porque quando a gente se converte e no dia seguinte, né? Porque quando a gente se converte e no dia seguinte a gente não exerce essa luz, tem coisa errada. Pense comigo, por que quando a gente se converte, como a gente viu também no Sal, por que quando a gente se converte, a gente não vai para o céu? Por causa disso, para que a gente influencie positivamente esse mundo, para que a gente refreie o mal e a gente ilumine. Estamos aqui para influenciar, ser sal e luz do mundo. Brilhar? Como? Dando testemunho, refreando o mal, influenciando os homens, levando os homens para Cristo, vivendo a palavra do Senhor. É assim que seremos sal da terra e luz do mundo. Mas vamos lá. Como brilhamos? Como manifestamos esse raio? Como eu salvo? Através das minhas boas obras. Quais? Obras de justiça. Os frutos do Espírito, os dons do Espírito que Deus deu e distribuiu à sua igreja, com o meu testemunho, é quando eu reprovo o casamento homossexual, reprovo o aborto, reprovo a devassidão desse mundo. É quando eu acho uma carteira e eu procuro devolver para o seu dono. É quando eu falo a verdade, eu não conto mentiras. Quando eu sou um bom trabalhador, um bom funcionário da minha empresa. Quando eu não penso em divórcio, mesmo que as condições me levem a pensar ao divórcio. Quando eu estou passando por dificuldades, por muitas dificuldades, necessidades, mas eu não roubo, eu não mato, eu não peco. E sim, eu louvo e glorifico o nome do meu Pai, porque antes ele do que eu perder meu sal, perder minha luz, antes do que eu ceder ao pecado, ceder ao roubo, à prostituição, ao luxo, à imoralidade. Não. Antes eu glorifico o nome do meu Deus, eu tendo tudo ou tendo nada. Esse é o meu brilho. Eu não rio das piadas do mundo, das graças do mundo, não. É isso. É ir contra as leis desse mundo, contra o governo desse mundo. Eu não estou falando de governo político, não. Governo que eu digo Deus que governa esse mundo. Ok? E vamos lá, para fechar nossa aula com chave de ouro e fechar o assunto de sal da terra e luz do mundo. Qual a finalidade de brilhar a luz? Qual é a finalidade de ser sal da terra? Para que eu preciso ser sal da terra? Para que eu preciso ser luz do mundo? Versículo final, finalzinho do 16. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, vamos lá, vou citar aqui 3 formas, pelo menos. Primeiro, para que Deus seja conhecido. Uma igreja santa é caráter santo. Ou seja, uma igreja, quando santa, mostra um caráter santo e aponta para um Deus santo, que é luz. Eu apresento a Deus aqui, olha aqui, ó. Eu sou luz, tá vendo esse brilho? Ó? Tá vindo dele, é ele, ó. É para glorificar ele, é para glória dele. Eu tô te influenciando para que você veja a glória dele. Não tenho glória nenhuma. A glória que você tá vendo é dele, não minha. É isso. E segundo, para que quando você faça isso, os homens se convertam. O ímpio, que antes não glorificava, agora ao ver você, ao ver suas características, ao ver o quanto você é manso, humilde, ao ver que você age de uma forma tão diferente, tão intocável, de uma forma tão espetacular, ele vê um brilho imenso. Ele olha esse brilho e pensa, nossa, que brilho é esse? Quem é esse homem? Como ele faz essas coisas? E eis que ele pergunta, vem cá, quem que te deu isso?
Quem que te permitiu? Como você consegue ser paciente dessa forma? Como você tem tanta misericórdia? Como você é tão puro? Como você possui tanta qualidade, todas essas características? Quem te fez assim? E o crente ele vai chegar e vai apontar. Ele me fez assim. Ele me deu essas características. Ele me transformou. Ele me permitiu ser assim. Ele me trouxe as bem-aventuranças. Ele me permitiu dar frutos. Ele me permitiu. Ele me salvou. Ele me perdoou. Ele teve misericórdia de mim. Ele. Esse brilho que você está vendo é ele. E por causa de você, as pessoas receberão essa glória. E mais do que isso, por causa de você, Deus recebe glória. Porque quando eu me converto, eu manifesto o seu caráter, eu manifesto as características de Deus. Deus, e por conta disso, Deus é glorificado. Glória a Deus. Quem pode fazer tais coisas? Quem pode salvar? Quem pode perdoar? Quem pode libertar? Quem que pode fazer daquela pessoa, aquele irmão chato da igreja que era chato, horrível, era truculento, era briguento, só vivia de birra, fazendo inimizade, fofocando, falando mal dos outros. E agora, de repente, ele se tornou um irmão santo, puro, fala bem dos outros, ajuda o próximo, ele se preocupa, ele tem misericórdia. Ele agora, antes ele fofocava e agora ele repreende a fofoca. Antes ele falava mal dos outros, agora ele bendiz aquele que os maldiz. Aquele que fala mal dele, ele abençoa esses que falam mal dele. Aí as pessoas se perguntam, nossa, quem pode transformar um homem desses? Deus pode. E as pessoas vão olhar para isso e vão falar, glória a Deus. Porque o Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de transformação, que transforma a pessoa, não importa quem seja. Você tem brilhado essa luz? Você tem exercido essa influência ou tem perdido o seu sabor? Sabe, sal e luz são muito distintos. Mas ao nos comparar aos outros, a gente se torna distinto de todos. Por dois motivos. Porque nós somos sal e luz ao mesmo tempo. Nós somos, sabe, parar pra pensar. O quanto na nossa geração de hoje, o quão nós somos parecidos com esse mundo. Se a gente pega uma pessoa ímpia e compara a nós que se dizemos crente, a gente quase não vê diferença. E a maioria das vezes a gente quase não vê a diferença. Da mesma forma que a pessoa age e pensa, eu ajo e penso. Isso é triste. Isso é muito triste. Mas a gente tem que pensar agora como crente. Não vou agir igual a esse mundo. Eu não vou pensar esse mundo, igual a esse mundo. Eu não vou trabalhar com dinheiro igual o mundo trabalha. Eu não vou trabalhar o casamento como o mundo trabalha. Eu não vou trabalhar meu relacionamento pessoal como o mundo trabalha. Não. Antes, eu não vou ter um vocabulário que o mundo trabalha. Antes, eu vou ter uma postura diferente. Enquanto o mundo ostenta, o mundo disputa, enquanto tem fome e sede do mundo, enquanto essas pessoas têm fome de luxo, de prazer, de dinheiro, essas pessoas têm sede de luxúria, de inveja, de ganância. Enquanto essas pessoas riem de mensagens, têm conversas estúpidas, nós choramos por causa delas. Quando tem briga, nós apaziguamos. Quando tem conflito, a gente cuida. Quando tem sofrimento, nós temos misericórdia. Quando nos maldizem, a gente bendiz. Quando nos maltratam, nós oramos por essas pessoas. Tudo isso, nós somos humildes, mansos, pobres de espírito, sem ídolos no coração. Somente pureza, somente Deus habitando no coração. E ao mundo nos ver, o mal é refreado. E agora, a luz transforma. E com isso as pessoas glorificam o nome do Pai. Você é distinto. Você é sal da terra? Você é luz do mundo? Ou melhor, uma pergunta muito simples. Você é crente? Que a gente possa refletir nessa mensagem. Vamos orar para fechar essa aula de hoje. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos por tudo que tu tens feito, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu agora nos ensinou, Pai,
como nos portar, como nos proteger, evitar os perigos de dessalinização, de perder a luz, Pai. Que nós, como crentes, devemos exercer, devemos produzir luz, devemos levar essa luz, nós devemos salgar, Pai. Senhor, não nos deixe perder a nossa salinização, não nos permita perder a nossa luz, Pai. Antes esteja conosco, Pai. Nos perdoe, tenha misericórdia e que através de nós, Pai, as pessoas venham ser tocadas, transformadas, que através de nós, pelo teu poder, essas pessoas venham olhar para nós e venham pensar: é Deus. É Deus quem está agindo na vida desse homem. E glória ao Pai por causa disso. Que essas pessoas glorifiquem ao teu nome, que eu diminua e que o teu nome cresça, Pai. Em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado pelo profundo ensinamento que tu trouxe na tua palavra. Obrigado pelo teu sermão, Pai. Obrigado por cuidar de nós. E assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.